Vamos então a mais uma aula do curso de dimensionamento de pavimento, engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Nesta aula aqui nós vamos ver as diretrizes do órgão do DENIT, né, que utiliza o método do DNR para dimensionamento do pavimento. Bom, as diretrizes elas são iguais da prefeitura do município de São Paulo. Geralmente algumas exigências mudam, algumas exigências, mas o método da prefeitura de São Paulo ela é derivada do DNR, então elas são muito parecidas. Bom, no manual do DENIT 2006, na página 142, tem as diretrizes para dimensionamento do pavimento flexível, método do DNR. Então, os manuais antigos, tanto de 1981 como de 1996, eles continuam valendo, então eles só são atualizados, mas é o mesmo método, as mesmas normas e exigências. Bom, a capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes do pavimento é feita pelo CBR. Então, aqui diz que o método é um método empírico que é realizado através do ensaio de CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNR, ou seja, quem dá a norma de como faz o ensaio de CBR, ele é preconizado. A norma é preconizada pelo DNR para a realização do ensaio de CBR em corpos de provas indeformados ou moldados em laboratório para as condições de massa específica aparente e umidade específica para o serviço. Então, quando você vai fazer um ensaio de CBR, você faz um ensaio de massa específica e de umidade, no qual é moldado no cilindro para a realização do rompimento na prensa para ter-se o ensaio de CBR. O subleito e as diferentes camadas do pavimento devem ser compactadas de acordo com valores fixados nas especificações gerais. Então, quando você faz o memorial de cálculo, geralmente no final, você coloca as especificações gerais. Qual que vai ser o grau de compactação do subleito? Qual que vai ser o grau de compactação da base, subbase, reforço? Então aqui diz que recomenda-se que em nenhum caso o grau de compactação calculado estaticamente deve ser inferior a 100% do que foi especificado. Então, o grau de compactação do subleito ele deve atingir 100% do ensaio de compactação, ensaio de Proctor. Tanto do subleito como do reforço, subbase e base devem atingir 100% do ensaio de compactação. O ensaio de compactação é o Proctor, que é realizado no laboratório. Eu vou fazer um vídeo sobre o ensaio de Proctor. Eu vou estar postando aí no curso. Para solos granulares com granulação grossa, deverá ser empregada a energia de compressão correspondente ao Proctor modificado. Então, quando você trabalha com solos granulares ou então com base granular, a gente utiliza o Proctor modificado, porque você tem o Proctor normal, o intermediário e o modificado. Aqui na norma do DNR, onde tem o ensaio de Proctor, vamos dar uma analisada rapidamente aqui. Quais são as especificações do ensaio? Bom, a aparelhagem é um molde cilíndrico, metálico, de 15,24 centímetros de diâmetro, então tem um diâmetro de 15 centímetros, e 17,78 centímetros de altura. Tem 17 centímetros de altura. Então a gente tem um cilindro. E depois você tem um soquete metálico cilíndrico, onde você vai compactar o solo dentro desse cilindro. E ele pesa 4,536 quilos.
Então você tem o cilindro e tem o soquete. E para a execução do ensaio, as energias de compactação. Então você tem a energia normal de compactação para a realização do ensaio de compactação, o Proctor. Para a energia normal, você vai realizar 12 golpes por camada. Para a energia intermediária, você vai realizar 26 golpes por camada. Então é 12, 26 aumenta o número de golpes. Já a modificada é 55. Então o que acontece? Se você tem maior número de golpes, então o material vai se adensar mais. Então a densidade vai ser maior, a compactação vai ser maior, ok? Então basicamente é isso aí. Depois eu vou estar falando a respeito desse ensaio de compactação. Vou fazer uma aula só sobre ensaio de compactação. Então, para solos granulares, o Proctor é modificado, ou seja, 55 golpes por camada. Os materiais do subleito devem apresentar uma expansão medida no ensaio de CBR menor ou igual a 2%. Então, o material não pode ter expansão maior que 2%, para estar utilizando num pavimento rodoviário. E o CBR ele tem que ser maior que 2%. O CBR tem que ser maior que 2. Se for menor, você tem que fazer a troca de solo. Classificação dos materiais empregados no pavimento. Materiais para reforço do subleito, que apresentam CBR maior que a do subleito. Logicamente, se você vai fazer um reforço do subleito, você tem um material melhor que a do subleito para realizar o reforço. Então, a expansão tem que ser menor ou igual a 1%. Então, você vai fazer o reforço do subleito, o material tem que ser um CBR maior que a do subleito, e a expansão tem que ser menor que 1%. Materiais para subbase, os que apresentam CBR maior que 20 e IG igual a 0, a expansão menor que 1%. Então, para a subbase, tem que ter um CBR maior que 20 e expansão menor que 1%. O índice de grupo, eu não fiz um vídeo ensinando como que calcula, dimensiona pelo índice de grupo. Por quê? Porque esse índice de grupo, ele é um método, falando aqui na minha parte já, pela minha experiência como consultor de pavimentação. Ele é um método que ele sai um pouco fora, porque a gente tem os solos brasileiros que são solos tropicais, e o IG ele é um método americano. Então, a classificação do solo pelo método IG, ela sai um pouquinho fora da faixa dos solos tropicais. Então, eu não utilizo o índice de grupo, eu utilizo mais o método empírico mesmo do CBR, como o método da Prefeitura de São Paulo ou o método do DR de São Paulo, que é um método estadual, ok? Bom, materiais para base que apresentam CBR maior que 80, expansão menor que 0,5, medida com sobrecarga. O limite de liquidez deve ser menor que 25% e o índice de plasticidade menor que 6%. Então, por isso que a gente realiza aí os ensaios de índice físicos, né? Que é o limite de liquidez e o índice de plasticidade, justamente porque tem que se enquadrar nessa norma. Então, o material para reforço tem que ter o CBR maior que do subleito, expansão menor que 1%. Já para a subbase tem que ter o CBR maior que 20%, expansão menor que 1%. E já a base tem que ter o CBR maior ou igual a 80% e expansão menor que 0,5%. O limite de liquidez tem que ser menor que 25% e o índice de plasticidade menor que 6%. Vamos então aqui. Aqui nós temos uma tabela de granulometria para a base granular. Então, quando você tem a base, que é um material granular, ela tem que se enquadrar
nessas faixas. Para o número n maior que 5 vezes 10 à sexta, é isso? Maior que 5 vezes 10 à sexta, você tem que utilizar a faixa A, B ou C. Tem que atingir essa granulometria. Por isso que a gente faz o ensaio de granulometria quando vai realizar o dimensionamento de uma rodovia. E para o número n menor que 5 vezes 10 à sexta, você pode estar utilizando essas faixas granulométricas. E aqui nós temos então cálculo do número n, que nós já estudamos. O fator climático regional é adotado como 1,0, que quando você tem aí, você vai calcular o número n. O fator climático a gente usa 1,0, porque o ensaio de CBR já é feito imerso, né? Você faz a imersão para calcular a expansão. Então ali você já simula como se fosse um fator climático em estação chuvosa. Por isso que a gente utiliza o fator climático aí como 1. E nós temos a tabela aí de coeficiente de equivalência estrutural, que é muito parecida aí com a da Prefeitura do município de São Paulo. Aqui nós temos os coeficientes K. Camadas granulares equivale a 1, o K. Os coeficientes estruturais aí temos o revestimento é R e o K é o KR, a base é B e o coeficiente é KB, subbase é SB e o coeficiente é KS, o reforço é RF e o K é o KRF. E temos também especificações de espessura mínima para o revestimento betuminoso ou a camada asfáltica. Então, para um N menor ou igual a 10 elevado à sexta, ou seja, 1 milhão, né, de passagens de eixo padrão, você pode estar utilizando tratamentos superficiais betuminoso, que seria o tratamento superficial simples ou duplo ou triplo, né? Você pode estar usando por esse tipo de tráfego. Já para 10 à sexta e menor que 5 vezes 10 à sexta, que seria um tráfego médio, você tem um revestimento betuminoso de 5 centímetros de espessura. Já para um tráfego meio pesado, aí, que o N fica entre 5 vezes 10 à sexta e menor que 10 à sétima, você tem um concreto betuminoso mínimo aí de 7,5, que seria um tráfego meio pesado. Já para 10 à sétima, que é 10 milhões de passagens de eixo padrão, entre 50 milhões de passagens de eixo padrão, seria o tráfego pesado, já se enquadra no tráfego pesado, então o mínimo é 10 centímetros de asfalto. Já para um tráfego muito pesado, 12,5 centímetros de espessura. É bem parecido com o da Prefeitura de São Paulo. No caso de ocorrência de materiais de CBR inferior a 2, então você tem um CBR inferior a 2, é sempre preferível fazer a substituição. Então tem que fazer a troca de solo na espessura de 1 metro. Então tem que trocar o material pelo menos 1 metro, com um CBR logicamente superior a 2. As espessuras máximas e mínimas de compactação das camadas granulares são de 20 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Então, a espessura máxima aí vai fazer uma camada de base de BGS granular é de 20 centímetros e a mínima é de 10 centímetros. E aqui nós temos então as fórmulas, uma vez determinadas as espessuras HM, HN e H20, pelo gráfico da figura 53, e R para a tabela apresentada, que é o revestimento. Então você tem a espessura mínima de revestimento de acordo com o tráfego. As espessuras da base, subbase e reforço do subleito são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações. Então aqui você tem o cálculo aqui da base,
onde você utiliza a espessura sobre a base, sobre a subbase, no caso. E aqui você tem a espessura aqui sobre HN e HM. HM é a espessura total do pavimento. Aqui na ilustração, a gente compreende melhor aqui aquelas fórmulas. HM é a espessura total sobre o subleito, que nós temos o IS ou o CBR. Então, se você tem um CBR de 9, você vai calcular aqui a espessura total, HM, sobre o CBR de 9. É isso, HM, o IS igual o M. Quando você vai calcular a espessura sobre o reforço, o HN, então o IS é o N. Então o HN ele vai ser calculado em cima do CBR do reforço, que é representado por N. Se você tem um reforço aí de CBR de 12, então você vai ir lá no abaco pelo CBR de 12, seu tráfego. Então aí você vai estar calculando a espessura sobre o reforço ou do reforço pelo HN. E o H20, a espessura sobre a subbase. É calculado de acordo com o CBR da subbase. E depois você tem aí o revestimento que é através da tabela. Depois, na próxima aula, eu vou estar fazendo alguns dimensionamentos que tem já realizados aí no método do DNR de 1981. Tem alguns exemplos no qual a gente vai estar calculando. Então essas são as diretrizes que o DENIT dá para você estar calculando. E depois você tem que realizar a análise mecanicista. No caso de rodovia, é obrigatório você fazer análise mecanicista. Já quando não é rodovia, já não é exigido. A Prefeitura de São Paulo ainda exige para tráfego médio, assim, tráfego médio. Mas outras prefeituras não exigem a verificação mecanicista. Então na próxima aula nós vamos estar aí realizando o dimensionamento do DNR de 1981, que é o mesmo método utilizado. Então até a próxima aula.